Olá, estamos mais uma vez aqui para conversar um pouquinho mais sobre as dificuldades, né, de aprendizagem. Ontem nós falamos, na última gravação, né, nós falamos da dislexia e hoje nós vamos falar um pouco da descalculia. O finalzinho mesmo do nome já sugere do que se trata, né? Calculia, de cálculo, de noções matemáticas. Então, assim, a descalculia é um transtorno específico que afeta o aprendizado em matemática, em noções matemáticas. Desde se fazer cálculos, o raciocínio lógico, leitura de gráficos, de tabelas, esse reconhecimento dos números e essa posição que os números ocupam dentro do senso, né, matemático. Tem dificuldades na questão de multiplicação, divisão, subtração, adição, números elevados ao cubo, ao quadrado, discriminar quantidades, né, mais, menos, maior, menor quantidade, comparações, né, também, e volume de cheio ou vazio. Como que acontece isso para a gente ter certeza que a criança tem a descalculia? Primeiro, que tem que ser verificadas as questões das lacunas pedagógicas, que é o que a gente falou logo no início, explicando um pouco da aprendizagem. Não tem lacunas pedagógicas, não tem nenhuma deficiência, nenhum problema que atrapalhe essa compreensão, então a gente começa a observar as dificuldades que a criança tem. Desde pequenininha, a criança não consegue contar nos dedinhos, se perde, começa a contar e aí rapidamente isso para ela perde um pouco do sentido e ela se perde. Ela está contando aqui 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, quando ela chega no 5, ela já está na outra mão. Ou então ela demora demais. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, você já terminou o 5 e ela não chegou ainda no término dos dedinhos. Então, essa dificuldade para ela é muito grande. Uma boa maioria das pessoas que tem a descalculia, ela também tem a dislexia, porque é essa dificuldade de interpretação, né, dos números, dos códigos, das letras. Só que não necessariamente ter dislexia tem descalculia e vice-versa, mas, né, uma boa porcentagem, né, de 3 a 6% da população que tem a descalculia, ela também tem a dislexia. Na verdade, 3 a 6% da população tem descalculia e nem sabe que tem. E aí, sim, 20% dessa população, ela pode ter tanto a descalculia quanto a dislexia, as duas juntas, tá? E aí a gente vai tentar entender um pouquinho mais hoje sobre essa questão da descalculia. Quais são essas dificuldades, o que isso interfere no desenvolvimento, tanto da criança, que está aprendendo, que está se desenvolvendo, quanto já da pessoa que é adulto. Então eu já falei, né, desde pequenininho não consegue contar nos dedinhos, não consegue associar as questões numéricas, essas questões de quantidade. Ela tem muita dificuldade com a questão do valor posicional, das casas decimais. Como que é unidade, depois vira dezena, depois vira centena. Então, ela tem essa dificuldade em encaixar dentro das casas decimais corretamente. Até porque na fala a gente fala unidade e vai subindo, né? Dezena e tal. No valor posicional é o contrário, né? A unidade vem lá no finalzinho e aí vem unidade, dezena, centena, milhar e assim vai. Então, para criança, isso é incompreensível, é muito difícil para ela conseguir absorver essa informação com muita clareza, com muita facilidade. E convenhamos, né, gente? Para gente que não tem nenhum problema, às vezes é complicado entender alguns processos matemáticos. Então, para quem tem essa dificuldade, esse transtorno, é triplicado a dificuldade, é muito mais complicado para ele entender tudo isso. Como que eu tenho um zero, e esse zero não vale nada, né? Zero, é neutro. E aí, dependendo do lugar
onde esse zero é colocado à direita, o 1 ele não é mais 1, ele vira 10, então ele não é mais unidade, ele vira dezena, e se eu coloco um outro zero, ele vira centena. Como que se o zero não vale nada e ele colocado nessas posições, ele pode fazer com que o valor fique tão elevado? Então essa dificuldade para eles de entendimento, de discriminar isso é muito grande. E aí, com relação a essa compreensão do saber, de potenciação de elevação, 5 elevado ao quadrado, tá? É o 5 duas vezes, 5 mais 5 é 10, pronto. Ele não consegue entender que é o 5 vezes 5, então é 25. Então, para ele tudo é muito assim, é muito simples, é muito simplório. Então, não consegue fazer essa elaboração, né, dessa complicação que é fazer uma multiplicação e tal. Tem muita dificuldade em ler mapas, gráficos, tabelas, e de entender medidas. Como que eu tenho 1 quilo, esse quilo transformado em gramas, a quantidade de gramas para poder dar 1 quilo, o litro, aí o litro transformado de uma outra medida, quanto que eu tenho que ter para poder chegar. Então isso é muito, muito complexo. Muito complexo, e a gente há de convir que até pra gente mesmo às vezes né? Às vezes eu me pego assim, puxa, não me lembro mais disso, não lembro mais como é que é feita essa conversão, né? Então a gente tem que voltar lá, dar uma pesquisada, uma relembrada, mas se foi algo que foi ensinado de maneira correta, tá lá no seu cérebro, à medida que você relê e aprimora ali um pouquinho mais, você consegue relembrar de algumas coisas. Para o disléxico não, para quem tem descalculia não, e para o disléxico também, né, quem tem dislexia, mas especificamente hoje a gente está falando da descalculia. Então, para quem tem a descalculia, não, isso para ele não, o seu cérebro não consegue processar todo esse mecanismo, toda essa engenhoca que essas questões das contas, das questões das transformações de medida, etc, etc e tal. E aí quando ele vai fazer as operações de matemática, mesmo as mais simples, subtração e adição. Qual o número que eu somei e aí ele ficou, e aí o outro foi, qual que subiu, aí esse que subiu eu tenho que somar, mas era o último que tinha que ficar. Na subtração, eu pego 1 emprestado do colega, mas esse 1 vira 10, que ele vira dezena, mas depois quando eu volto lá para diminuir, é 1 de novo. Então, assim, isso é absurdo. E a pessoa, no caso a criança, ela fica frustrada, porque ela não consegue entender toda essa elaboração de ideias, todo esse conjunto matemático. Então ela fala, mas se eu tirei 1, então é 1. Então não é para ser 10. Então se eu tinha lá 3 menos 9, né, então ele virou 13, então não era para ele virar 3, era para ele virar 4, porque eu peguei só 1. Então essas confusões são comuns para criança, que ainda não aprendeu a se desenvolver, e até para o adulto, que tem descalculia. Só que o que acontece com o adulto? No dia a dia ele vai experimentando, trabalhando, fazendo algumas situações que permitem com que ele faça algumas associações. Então, acaba que ele vai assimilando um pouco melhor essas informações e consegue fazer algumas coisas. Não tem noção de espacialidade, né? Se está longe, se está perto, se está em cima, se está embaixo, se está dentro, se está fora. De lateralidade, esquerda, direita. Então, tem muito essa dificuldade. Em lidar com dinheiro, dar troco, elaborar um pagamento. Eu tenho um celular que custa R$10. 3 celulares vão custar quanto? Tá, então teria que ser 10, 3 vezes. Mas como é que eu vou fazer isso 10, 3 vezes? Como é que eu vou fazer 3 celulares? Então, assim, essa dificuldade para eles de algo que para a gente pode ser um pouco mais rápido, mais simples, mais compreensível, para eles nem tanto. Dificuldade de enxergar, não seria enxergar, identificar as horas no relógio analógico. Tem os risquinhos ou até os próprios números, né? Às vezes são em algarismos romanos e às vezes tem os números. Tá, mas como é que eu vou fazer
para saber que cada risquinho daquele não é o número, e sim é 5. O 1, aí depois no 2, em vez de ser 2, aí ele vira 10. E aí depois na hora que vira é 2 horas da manhã, mas aí quando dá à tarde são 14 horas, mas não tem 14 aqui. Então assim, é complexo demais para eles poderem entender a fazer isso. E às vezes no relógio digital, que né, aparece já os números, às vezes é mais fácil para poder estar fazendo essa identificação. O que é o nosso desafio? O desafio dos professores, o desafio dos pais é mostrar para a criança, porque é quem a gente está falando da questão do início do aprendizado, mas principalmente para o jovem, para o adolescente, mostrar para ele qual que é a importância do conhecimento matemático para a vida dele. Em que ele aplica esse conhecimento? Isso é utilizado na sua vida ou não é? Porque o que a gente fala assim, eu aprendi a fazer as equações, as questões de matemática, eu não vou utilizar isso nunca na minha vida. Só quem é engenheiro, quem vai fazer alguma coisa lá de cálculo é que vai precisar. Eu nunca vou precisar disso. Mas a gente faz cálculo todos os dias. Você está lá fazendo o almoço e aí você sabe quanto de arroz eu vou colocar para poder dar para a família toda, quanto de feijão eu vou cozinhar, quanto que eu vou comprar no mês para poder dar para o mês inteiro. Claro que você não fica lá medindo de vasilhinha em vasilhinha, mas você tem uma noção. No outro mês eu comprei, sei lá, 5 quilos de arroz e aí faltou. Então, esse mês eu vou comprar 7, eu vou comprar 10. Então, você vai fazendo essas adaptações para você não ficar sem o produto até o determinado prazo que você precisa. Então, trazer para as crianças, e principalmente para os adolescentes que questionam muito mais nessas questões de matemática, o que é a efetividade disso na sua vida, a importância disso na sua vida, no seu dia a dia, para que você utiliza. Você pode não utilizar essas operações tão complexas no dia a dia, mas você utiliza ela na simplicidade ali do que você faz. Gente, é porque fica na cabeça assim, dislexia, disléxico, aí quando vai falar complexo a gente acaba trocando, tá? Então vai relevando aí essas situações. A sorte é que eu tô conseguindo perceber que tá errado e estou corrigindo, mas se em algum momento for falado e eu não perceber, não corrigir, então só fiquem atentos aí a isso, porque às vezes a gente fala, troca uma palavra ou outra, tá? Então eu já peço desculpas desde já. Então, para mostrar essa importância do conhecimento matemático e o que ele precisa fazer para essas adaptações. Eu lembro, os meus pais, eles não tiveram a escolaridade que eu tenho, até porque antigamente você era a 4ª série, que se falava, você ter a 4ª série estava de bom tamanho, você ter a 8ª série, você já era quase que um doutor, você ter o ensino médio, então acabou, você precisava nunca mais estudar, fazer nada na vida. E aí, com o passar dos anos, isso foi sendo ampliado, Hoje em dia, para você ter um diploma, para você ter um bom desenvolvimento, você tem que fazer, terminar o ensino médio, fazer uma faculdade, aí uma pós, fazer uma graduação, uma pós, mestrado, doutorado e por aí vai. Então, assim, eu lembro que eles não tinham essa questão da escolaridade. Acho que minha mãe estudou, sei lá, até a 3ª série, o meu pai também. Então, eles eram muito assim, de falar, escrever do jeito que falava, e as poucas coisas que sabiam escrever, Então, se eles falassem assim, sapato, era tu no final, T-U. Mas em contas, eles faziam tudo de cabeça. Meu pai consegue até hoje fazer contas sem usar calculadora. Nunca vi o pai utilizando calculadora, e ele já teve comércio, então tinha que dar troco, fazer as contas.
E eu nunca vi ele utilizando calculadora, e era tudo na cabeça, divisões de 3 números, de 4 números, multiplicações, e às vezes ele debochava de mim, porque às vezes eu ia fazer, eu precisava ir lá no caderno, riscar, também nunca fui de usar muito calculadora não, agora que está um pouco mais velha que o cérebro anda pregando umas peças, está precisando, mas ele fazia, e eu tô lá, né, tentando fazer, sobe número, desce número, e conta nos dedos, e faz risquinho, e ele lá no cantinho já tinha feito, já tinha conseguido achar o resultado. Aí eu, não, tem alguma coisa errada, deixa eu fazer aqui, aí eu terminava de fazer a minha e comparava com a resposta dele, e a dele estava certa. Às vezes a minha estava errada e a dele estava certa. Então, as pessoas antes tinham essa questão da noção da matemática, não por toda essa aprendizagem de cálculo, de potenciação, mas ele sabia um tal de noves fora, que eu nunca aprendi a fazer isso. Então, eles sabiam fazer isso porque eles foram aprendendo no dia a dia. Então, eles não tinham tido acesso à escolaridade, mas faziam isso na prática. E a escrita, né, a leitura, que era um pouco mais defasada. E para a gente hoje, o que a gente está percebendo? Como tudo hoje está muito mais fácil, calculadora, o celular, então as crianças estão perdendo esse hábito de trabalhar o cérebro para fazer as contas. Às vezes são coisas simples. Tem 10 reais aqui, sei lá, fui comprar McLanche Feliz. Deu 8, quanto que vai ter de troco? Peraí, 10, eu tenho 10, aí eu tiro 8, peraí. Então, assim, uma coisa que é simples, elas estão perdendo essa habilidade de treinar o cérebro para as questões matemáticas, porque é só ir lá no celular ou na calculadora e fazer a conta, e a resposta vai estar ali detalhada, né, em cada centavinho que for preciso. Então, para as pessoas que já não têm dificuldade em matemática, isso já está ficando um pouco defasado, né, por causa desse desuso, né, do cérebro, nesse sentido dos cálculos, de fazer as coisas ali pensando, raciocinando, muito mais para quem tem a descalculia. Então, isso se torna muito mais complicado para eles. E aí, eu gostaria de fazer 2 observações. Uma, que não há cura para descalculia, assim como não há para dislexia e várias outras. Não há cura, e sim adaptações no seu dia a dia, né, orientações, intervenções para você aprender a como lidar, a melhorar, né, o máximo que puder no seu desenvolvimento, para poder você lidar com esse transtorno. E às vezes as pessoas falam assim, talvez tenha algum remédio, igual quando é para hiperatividade, é para a pessoa se manter calma, tranquila, mais centrada, mais focada. Não vai adiantar a medicação aqui. A medicação aqui não vai resolver o problema. Não é uma questão de desatenção. É uma questão mesmo de não saber computar tudo isso, organizar tudo isso. E aí eu queria ressaltar a questão da acalculia, que ela é diferente da descalculia, tá? A acalculia, ela é um distúrbio em decorrência de lesões que aconteceram no córtex cerebral. Ela pode ser, né, essa lesão pode ter acontecido por alguma questão traumática, né, infecciosa, vascular ou tumoral. Ela faz com que a pessoa ela seja incapaz de realizar as operações aritméticas, as mais simples, as mais rudimentares. Então, descalculia é diferente de acalculia. A acalculia foi em virtude, né, de uma lesão, né, no córtex. Então, uma lesão, né, no cérebro, falando, né, trocando em miúdos. E a descalculia não, ela não tem nenhuma lesão, ela tem essa dificuldade mesmo para poder fazer a compreensão de tudo isso. E aí ela se divide de algumas maneiras. Então a descalculia ela pode ser verbal, dificuldade em nomear os números, os termos, os símbolos, né, e todas as relações matemáticas. Às vezes ela até consegue fazer alguma coisa, mas ela tem dificuldade em verbalizar isso, em transmitir isso. A descalculia é practognóstica,
que é a dificuldade para enumerar, comparar, manipular os objetos. Quando você mostra alguma coisa assim, tem uma embalagem aqui com 10 pirulitos e outra com 5. Qual que tem mais, qual que tem menos? Ela não só de bater o olhinho, ela vai falar, isso aqui parece que o número é maior, mesmo que ela não saiba a quantidade que tem lá dentro. Mas ela vai, nós faríamos isso, né? Vai olhar e falar, esse aqui tem um pouco mais, aqui tem um pouco menos. Não, ela tem que ir lá e contar um por um, e mesmo assim ainda corre o risco dela não falar certo qual que tem mais e qual que tem menos. Descalculia, descalculia léxica, que é a dificuldade na leitura dos símbolos matemáticos, todo e qualquer símbolo matemático, mais, menos, divisão, subtração, potenciação, fração, então nem se fala. Descalculia gráfica, dificuldade na escrita dos símbolos. Às vezes ele consegue assimilar alguma coisa, mas ele não consegue escrever, transcrever isso. Descalculia ideognóstica é a dificuldade em fazer as operações mentais e compreensão dos conceitos matemáticos. 2 mais 2, quanto que dá? Você na cabeça, 2 mais 2, 4. Ou então, lá, mesmo que você coloca os dedinhos meio assim, 2 mais 2, 4. Então, ele tem essa dificuldade, se não for algo que ele possa visualizar, manipular, escrever, ele não consegue. A descalculia operacional, que é a dificuldade na execução das operações e cálculos numéricos. E aí, a gente vai olhando, então não tem um tipo de descalculia. A pessoa pode ter um pouquinho de cada uma dessas dificuldades, ou pode ter uma só. Ela pode se desenvolver bem numa situação e na outra não. Então tem que ser observado através de uma avaliação diagnóstica, né, avaliação psicopedagógica, para ver qual que onde que a criança se encaixa. E aí, lembrando sempre, gente, que todos esses transtornos específicos da aprendizagem, ele não pode estar vinculado a outras situações, que é o que a gente falou da outra vez. Se tiver algum problema de visão, algum problema de audição, tudo isso interfere no desenvolvimento. Então, não seria a descalculia o fator principal, seria ou a baixa visão ou a baixa audição que está complicando isso. Ou algum problema, assim, de deficiência, né, mental, intelectual. Então, assim, por isso que tem que se fazer uma avaliação para ver em qual nível, em qual quadro que a criança se enquadra, para poder fazer uma intervenção adequada. E aí, temos a matemática, todo mundo fala assim, a matemática é uma ciência exata. 2 mais 2 são 4. Não tem meio termo, não tem 3,5, não tem 4 e um pouquinho, 2 e 2 são 4. Então, assim, a matemática é uma ciência exata. E aí eles falam que tem as ordens do conhecimento matemático, que até para provar que o conceito está certo, você tem que provar por A mais B. Por isso que se fala, né, uma ciência exata. Então, as ordens do conhecimento são conceituais, definições, teorias, conceitos, conhecimentos matemáticos propriamente ditos. Os semiolinguísticos, que são os sistemas de representação semiótica, seus elementos e suas regras. Representação aritmética, algébricas, tabelas e gráficos. Então, tudo isso tem a ver com a matemática. E aí, a gente pensa assim, matemática, então, só em questão de números. Não, a matemática na geografia, a matemática mostrando os quadros, os mapas, mostrando os gráficos, a matemática na história, a matemática na ciência. Então, a matemática está inserida em todas as outras disciplinas de uma maneira ou de outra, tá? E as instrumentais, que são os equipamentos, as metodologias e procedimentos utilizados. Elaine, o que é isso? São os objetos que são utilizados para ajudar no desenvolvimento da apreensão, da compreensão da matemática. Então, nós falamos um pouquinho da descalculia, o que é, a diferença da calculia, as dificuldades que a pessoa tem quando se tem
a descalculia. E aí agora, então, nós vamos dar algumas dicas, orientações, já mostramos também o desafio que é, né, tanto para professores quanto para pais, com relação à descalculia. E as dicas, e essas dicas elas vão diretamente para os pais e para os profissionais que atuam com as crianças, que são os professores, tanto das disciplinas específicas quanto os professores de reforço complementar. O seu reforço, ele tem que ter um diferencial na sua metodologia, na sua dinâmica, para que a criança consiga absorver a informação, senão não vai adiantar de nada, tá? Uma dica muito legal é pegar o conteúdo do 5º ano. O conteúdo do 5º ano, ele dá uma base para o 7º ano, o 9º e até para questões do ensino médio. Então, se você não apreendeu, você não compreendeu o básico, se você não sabe fazer que 2 mais 2 são 4, na hora que eu colocar, então, 10, 20, 30, é que você não vai conseguir mesmo. Então, pegar esse conteúdo, isso aí a gente está falando para um pouco mais adolescentes e jovens. Para as criancinhas, são essas questões mais de contar no dedinho, reconhecer o número, mostrar para ela a quantidade. Ó, eu tenho 2 maçãs nessa mão e tenho uma. Qual mão que tem mais? Essa daqui é maior, essa aqui é menor. Qual que é maior, qual que é menor? Barbante, fita, pega e vai comparando qual que é maior, qual que é menor, qual que é mais comprida, qual que é mais curtinha, qual é mais grossa. Então, tudo isso são noções matemáticas que a criança vai aprendendo a discernir e aí vai facilitando essa elaboração aí e a compreensão. Então, esse conteúdo, né, do 5º ano, que possibilita compreender as sequências matemáticas, aprender o básico, para depois aprender o complexo. As 4 operações, é difícil talvez para a criança, mesmo que não tenha descalculia, tá, gente? Mas a gente está falando tudo assim num processo inicial. É difícil para ela somar, mais difícil ainda subtrair, mais complicado ainda multiplicar e praticamente impossível dividir. Então, por isso que a gente tem que começar pelos mais simples para chegar nos mais difíceis. Usar objetos do dia a dia para que a criança entenda. Então, não vai pegar coisa complicada. Pega lá uma bolinha, pega um pregador de roupa, pega um lápis de cor, pega alguma coisa assim que ela possa manusear e que seja do conhecimento dela. E aí, quando se fala em frações, como fazer para entender frações, utilize de pedaços de pizza, gostoso, prazeroso, e aí você pode até no final assim, ó, vamos fazer, né, se esforça e tal, acertou, come um pedaço de pizza, errou, vai comer também, você não vai negar a pizza para criança, mas frações com pedaços de pizza, com pedacinhos de barra de chocolate, e com Lego. Tem o material dourado também, que dá para você fazer isso, porque ele vem bem separadinho, então dá para você fazer a questão, né, fracionada, mas assim, de coisas que sejam atrativas, prazerosas e que tirem um pouco essa visão de que é aula, tá ensinando alguma coisa. Então ali ela vai fazendo, ela não tá nem percebendo que está sendo ensinado uma noção matemática, diferente de uma aula que você senta aí, vamos escrever, vamos fazer e tal. Então, tudo que você puder desvincular para que seja mais prazeroso, atrativo, para a criança absorver melhor, é legal. Brincadeiras com palitos de picolé, palitos de fósforo, não vai dar o palito lá, o fósforo ainda funcionando, depois eles vão lá e ainda botam fogo na casa. Então, palitos de picolé, palitos de fósforo já utilizados, né, trilha, xadrez, dominó. O dominó das operações, você encontra isso, dominó só de adição, só de subtração, só de divisão, só de multiplicação, ou os 4 juntos, as 4 operações juntas. Dama, base 10, torre de Hanoi,
Pega varetas, Elaine, pega vareta, vai ensinar alguma coisa de matemática? Vai. A questão do equilíbrio, que se você mexer, né, mexer em outra lá, você perde. A posição onde está cada coisa, você não vai tirar da última de baixo, você vai tirar das de cima primeiro, para poder não mexer e você não perder. O valor que tem em cada vareta. Então, se eu tenho a possibilidade de pegar uma vareta que vale 50 pontos, para que eu vou pegar uma que vale 1? Então, assim, tudo isso são noções de matemática, são noções de valores, dessas posições que o cérebro vai trabalhando muito espontaneamente e vai fixando as informações. O ábaco, porque você vai contando, né, as bolinhas, as pecinhas lá, então você pode voltar e ir associando e somando, então é muito legal também. Visível, de pegar, de manipular, né, isso ajuda muito. Material dourado, né, que eu já falei. Sudoku, que é para colocar, né, os números que não podem se repetir, não podem ficar na mesma linha, na mesma direção, então você tem que estar atento. Se você coloca esse aqui, aonde que eu vou colocar o outro que vai dar certo? Assim, então eu tenho que apagar aqui para mudar o de lá. Então resolução de problemas, achando alternativas. Baralho, Tangram, que o Tangram serve para 1 milhão de coisas. Quebra-cabeça, o baralho também, gente, é porque tem a questão da ordem, os números, né? E aí depois vem, né, o J, o Q e o K. Então, e o As, que em algumas situações ele vale menos, que ele vale 1, e em algumas situações que ele vale o máximo. Então, essa questão de valores, né, que tem. E aí a gente vem para as provas. O aluno com descalculia, como eu falei, na dislexia, ele precisa ter um tempo maior para se fazer as provas, para realizar as provas. E essas provas têm que ser feitas também de forma diferenciada, com questões mais claras, objetivas, sem muita coisa, porque eles se perdem no enunciado. Pode, né, deveria, mas eu sei, de novo, a gente sempre volta nessa tecla, que algumas regras, padrões de ensino não permitem, mas aí cabe a cada escola utilizar do seu bom senso, junto com o seu professor que está acompanhando e avaliando, vendo a melhor maneira para se fazer. Mas deveria se poder deixar o aluno ter um tempo maior, usar calculadora, usar tabuada, usar papel quadriculado, usar o computador, usar a calculadora, porque ele tem essa dificuldade. E não é só uma questão assim, é preguiçoso, não quer, né, estudar. Não é só a questão da preguiça. Em alguns casos a gente sabe que tem pessoas que se acomodam, mas no caso dos transtornos, independe dele, vai acontecer. Claro que com esforço ele vai superando, ele vai melhorando e tal. Mas assim, você também tem que oportunizar mecanismos, metodologias para que esse avanço aconteça. E esse é um deles, tá? Então, assim, seriam, né, algumas dessas as dicas para que se pudesse estar trabalhando com a criança com descalculia e, né, o jovem, né, o adolescente. Lembrando que a criança desde pequenininho você percebe isso, da questão de não enxergar, não compreender, e não é enxergar de não ver não, tá, gente? É de não conseguir identificar mesmo essa questão, né, dos números, fazer essa associação. E aí, de novo, tudo que você não corrige enquanto está pequeno, enquanto tem tempo para ser trabalhado e preenchido as lacunas pedagógicas, no futuro isso se torna muito mais complicado. Já viu que tem pessoas que trabalham no comércio, em qualquer situações, e as pessoas têm uma dificuldade na hora de fala em valores para dar algum troco, para poder dar preço para alguma coisa. Eu tenho uma sacolinha com 50 balas, ela é R$50,
mas a pessoa não quer 50 balas, ela só quer 30. Ai, meu Deus, como é que eu vou calcular isso? Eu vou colocar 10 reais, mas 10 reais, será que eu não estou perdendo nada, não? Ah, então eu vou colocar 40. Tá, mas 40 reais, ela tá levando um pouquinho mais da metade da sacola. Então, assim, essas dificuldades acontecem muito pontuais, que a pessoa não consegue parar e observar para fazer esses cálculos, para fazer essa noção de valores. Então, a gente tem que ter esse cuidado a gente brinca assim, tem pessoas que se perdem, né, nos estacionamentos, nos lugares, porque não tem essa noção de espacialidade onde eu tô. Eles falam muito que as mulheres têm dificuldade nisso, né, de tá no carro, né, tá dirigindo, e ela não tem muito essa noção espacial, né? Será que o meu carro consegue passar aqui? Será que ele entra nessa vaga? Então, assim, as pessoas com descalculia, isso para eles é muito mais sério, muito mais agravante, tá? Então, em breve nos veremos, né? Então a gente vai conversar um pouquinho mais continuando nesses transtornos específicos de aprendizagem. Então a gente ainda vai falar um pouquinho da disgrafia, desortografia e por aí vai, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem acompanhando. Ajudem, por favor, a divulgar, né, as informações. Eu sei que tem muitos professores, então algumas informações são úteis, né, para os professores, para os pais. Então ajude a divulgar, reveja a sua maneira como trabalhar com o seu aluno para você fazer algo que possa auxiliá-lo no desenvolvimento. E os pais, não precisa nem dizer, né? Vocês, mais do que ninguém, melhor do que ninguém, sabem como é que é no dia a dia e o que pode fazer para ajudar no desenvolvimento do seu filho e da sua filha, tá? Então, um abraço para todo mundo, pode deixar os comentários, pode fazer perguntas, eu não me comprometo a responder imediatamente, porque às vezes eu vou ver só no outro dia, no final do dia, mas aí com o tempinho, só ter a paciência, que com o tempinho a gente vai respondendo, né, na medida do possível, deixando nos comentários lá. Então, mais uma vez, muito obrigada, um abraço para todo mundo e até a próxima. Beijos!